Olá novamente. Então, neste primeiro módulo do nosso curso Saúde Mental na Atenção Básica, a gente vai falar sobre a importância de uma organização no formato de atenção básica saúde para a demanda de saúde mental. E aí vamos falar um pouquinho como que o mundo se organiza para essa demanda. Existem países do mundo que organizam a chegada da demanda de saúde focada nos especialistas. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, não há uma porta de entrada única. Você tem os seguros de saúde, né? E que você, então, uma vez que você é segurado, você tem acesso a múltiplos especialistas. E você tem países, por exemplo, como o Reino Unido, em que você tem um sistema único, organizado, que todo mundo, antes de ir para os especialistas, ele tem que passar por um médico, uma equipe generalista. E o que acontece, então? Olha só. Quando você tem um sistema com acesso universal, ou seja, que todo mundo pode acessar o serviço, e que tem uma equipe generalista que entende, escuta, faz a avaliação, que é responsável por coordenar o cuidado daquele indivíduo, só é encaminhado para os especialistas aquele caso que a pessoa tem dúvidas. E mesmo quando se encaminha esse caso, o acompanhamento com a equipe generalista não termina nunca. A isso o pessoal chama de coordenação do cuidado. Já os países que não têm uma organização fundamentada na atenção básica, o sistema ele é encaminhado de especialista para especialista. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, dor de cabeça, e eu vou lá e eu procuro um neurologista para esse problema, o neurologista ele vai pedir exames, ressonância, tomografia, exames de sangue, e se não há nenhum problema nesses exames e a dor de cabeça persiste, o neurologista vai lá e encaminha para o oftalmologista. O oftalmologista faz mais exames e aí digamos que não dê nada esses exames, encaminha para o psiquiatra. Aí o psiquiatra passa medicamento, passa mais exames e encaminha para fazer terapia com o psicólogo. E assim vai. O ciclo nunca termina, é um sistema menos efetivo e mais custoso também. Então, organizar sistema com o formato de ter uma equipe generalista para acolher esses problemas é a melhor forma de organização do sistema. Além disso, quando eu encaminho o conhecimento técnico, que é mais importante, se é nesse tipo de organização, eu faço a pergunta para vocês. É o conhecimento técnico de qual o diagnóstico correto que a pessoa tem, qual o tratamento, qual medicamento eu uso. Esse é o senso comum. Eu tenho essa impressão, então, que é o conhecimento técnico que vai me ajudar nas demandas na atenção básica. E aí eu pergunto para vocês, então, rezar 26 vezes ao dia é normal ou não? A resposta é depende. Depende do quê? Depende da história daquela pessoa no território. Então, o conhecimento importante na atenção básica é o conhecimento do território. Rezar 26 vezes ao dia, se a pessoa estiver ligada a uma religião, dependendo da cultura daquele bairro ou da igreja onde ela é inserida, pode ser perfeitamente normal. Então, um olhar estéril de um certo problema sem entender o entorno daquela pessoa e eu usar como ferramenta simplesmente os critérios tradicionais diagnósticos, vai me dar um diagnóstico errôneo, digamos assim, e vai me empurrar a um tipo de manejo que é focado apenas no diagnóstico. Então aqui eu pus 4 itens que são super importantes
para a gente prestar atenção na história das pessoas e que não entra na anamnese tradicional. Uma é o domicílio. Então, como é que é? Ele mora como? Com quem? Ele está desempregado? Não? A situação da pessoa financeira, inclusive. Ele mora sozinho? Ele mora com várias pessoas? A família. Como é a dinâmica da família? Né? Como eles se relacionam? Eles são próximos? Não? É uma dinâmica conflituosa? As redes de apoio é outra informação importante para a gente ter uma compreensão mais ampla dessa pessoa. Essa pessoa ela é ligada a algum partido, igreja, faz acompanhamento em outros serviços, sim, recebe apoio da vizinhança. Então, essas redes são importantes também para a gente entender a pessoa. E por fim, a sua cultura, as suas crenças, o que é que ela acredita. Esses 4 itens, eles são importantíssimos para a gente entender o problema com enfoque da atenção primária. Na minha experiência na atenção primária, os profissionais de saúde têm essa impressão de que o conhecimento técnico é mais importante do que o conhecimento de saber a história das pessoas. Quando, na verdade, é o contrário. Aí, para isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a gente está numa máquina do tempo e a gente viaja, então, para o Brasil, 1819, 200 anos no passado. E, então, uma pessoa com dor de cabeça por mais de 3 semanas ia procurar quem? O boticário? Não, o boticário é para rico, né? Naquela época não tinha acesso fácil. O médico? Não, também o acesso era difícil. Ia procurar a igreja, o padre. E o que é que o padre fazia? Ele primeiro escutava a demanda, ouvia as pessoas, aconselhava as pessoas. E muitas vezes essa questão, esse problema, se resolvia. Hoje em dia, dor de cabeça há mais de 3 semanas, obrigatoriamente é um problema que tem uma compreensão médica, científica, né? Claro que em alguns casos pode ser algo grave, um tumor, né? uma doença mesmo, mas isso é a minoria. Em uma boa parte das vezes está relacionada com o estresse, com a questão do dia a dia. E essa outra parte, né, da demanda menos grave, a gente não está acostumado a lidar, porque a gente está tendo um olhar apenas focado no diagnóstico. Por isso que a importância da gente retreinar os ouvidos e o diálogo para conversar em cima desta categoria. Como é o território, o entorno que a pessoa vive. Essas informações são importantes.